Olá pessoal, eu sou o professor Joel. Na aula de arte de hoje nós iremos tratar sobre a pintura histórica no Brasil, período esse da arte que ficou conhecido como academicismo. Então, a arte acadêmica no Brasil, ela está ligada diretamente às três missões artísticas: a francesa, a holandesa e a austríaca. Porém, quando tratamos sobre arte acadêmica, ou seja, o ensino da arte no Brasil, falamos diretamente da missão artística francesa. Foi a que contribuiu para a criação e institucionalização do ensino no Brasil. Então, os objetivos dessa missão foi institucionalizar a produção artística, vieram para o Brasil justamente para terem novas referências, dando ênfase à fauna e à flora brasileira, como também retratando nos seus quadros os principais fatos históricos relacionados à corte portuguesa já instalada aqui no Brasil. E vieram também para criar um modelo padrão de formação, uma vez que Dom João VI, ao chegar no Brasil, teve a ideia de criar uma escola de belas artes, conhecida assim como AIBA, Academia Imperial de Belas Artes, e os artistas franceses eles ficaram responsáveis para dirigir essa escola. Nós temos aqui uma fotografia do prédio onde funcionou. Apesar de ser idealizado por Dom João VI, a escola de fato veio ser inaugurada por Dom Pedro II, um tempo depois. Então, Dom Pedro II ele faz a inauguração do prédio da Academia Imperial de Belas Artes e ofícios, porque dessa escola não só se aprendia a pintura, e sim os ofícios, as profissões necessárias para aquela época. Essa escola ela mudou de nome após a proclamação da República, exatamente em 1931, e passou a ser chamada Escola Nacional de Belas Artes, hoje agregada a um departamento da UFRJ, Universidade Federal do Rio de Janeiro. A partir do seu surgimento, a arte acadêmica no Brasil ela começou a dominar as artes plásticas ao longo de um certo tempo, findando assim o seu auge com o nascimento do modernismo. Lembremos-nos da primeira Semana de Arte Moderna no Brasil, que justamente pregava a quebra, a ruptura desses padrões técnicos da arte. Então, a partir do século XX, nasce o modernismo no Brasil, defendendo assim uma maneira própria e livre de produzir arte. O objetivo da arte acadêmica era oferecer uma formação padronizada, baseada nos movimentos artísticos tanto do classicismo quanto do renascimento. E a partir dessa inspiração desses dois movimentos artísticos, as obras recriavam uma beleza idealizada, muito voltado para a questão do romantismo, apresentavam também grandiosidade relacionada aos fatos históricos, principalmente relacionado ao imperador. As telas eram recheadas de glamour, ou seja, nem sempre a pintura era fiel ao fato acontecido. E a aproximação da perfeição na pintura de acordo com as técnicas obtidas, como já falei anteriormente, inspiradas no classicismo e no renascimento. E em que consistia de fato o ensino da arte na Academia Imperial de Belas Artes, criado pela coroa portuguesa, no caso pelos monarcas já instalados no Brasil. Então, o ensino ele se deu durante o contexto histórico que nós chamamos de neoclassicismo, porém as ideias, a estética utilizada nos personagens era muito inspirada no romantismo e no realismo. Então nós temos aqui uma participação de dois movimentos literários que inspiraram a arte, que inspiraram a pintura daquela época. Muitos são os artistas do academicismo no Brasil, porém, como referência histórica, eu vou mostrar para vocês três dos principais artistas desse período. O primeiro artista é Pedro Américo. Na sequência, nós tivemos Vitor Meirelles e, por último,
Almeida Júnior, ou José Ferraz de Almeida Júnior. Então, Pedro Américo. Pedro Américo, ele impressionou um dos viajantes franceses, um dos artistas franceses, Brunet, que decidiu levar o talentoso menino em uma expedição. Lembremos que os artistas viajantes, eles não ficaram tão somente na capital do Rio de Janeiro, eles desbravaram o território brasileiro justamente para buscar novas referências, e Pedro Américo, mesmo jovem, acabou por acompanhar essas viagens. Foram 20 meses viajando pelo Nordeste do Brasil e, posteriormente, o Pedro Américo foi estudar no Rio de Janeiro, no Colégio Dom Pedro II, se destacando, então, foi encaminhado para estudar na Academia Imperial de Belas Artes, e o próprio imperador da época acabou gostando muito da produção dele, beneficiando ele com a bolsa para estudar na Europa, na Escola de Belas Artes em Paris. Após um tempo em Paris, ele volta para o Brasil e foi aprovado no concurso, se tornando assim professor da Academia Imperial de Belas Artes, onde ele iniciou seus estudos. Passamos agora a estudar sobre Vitor Meireles, segundo pintor histórico. Ele é natural de Florianópolis, nascido em agosto de 1832. Seus pais eram portugueses que vieram para o Brasil tentar a vida, e Vitor Meireles, desde cedo, apresentou uma forte inclinação para as artes plásticas, e, apoiado pelos pais e alguns oficiais, ele foi estudar na Academia Imperial de Belas Artes com apenas 14 anos de idade. Posteriormente, ele viaja para Paris, onde passa um tempinho lá estudando na Escola de Belas Artes, patrocinado pelo imperador. Regressando ao Brasil, ele começa as suas produções relacionadas à história do Brasil e se torna também professor da Escola de Belas Artes, a Escola Imperial de Belas Artes. O Vitor Meireles, ele adota características do romantismo. Então, nas suas pinturas históricas, mesmo ele não tendo presenciado, algumas sendo confeccionadas bem posteriormente, ele coloca nessas obras elemento do romantismo diante de um fato histórico. Nós iremos acompanhar agora no vídeo as obras do Vitor Meireles.
E agora veremos um pouco sobre o artista José Ferraz de Almeida Júnior, conhecido no mundo artístico apenas como Almeida Júnior. Então, Almeida Júnior, desde cedo, ele mostrou uma forte inclinação para as artes plásticas, no caso da pintura, e percebido pelo padre Miguel Correia Pacheco, grande incentivador e até patrocinador, ajudando o Almeida Júnior com recursos financeiros até ele chegar ao Rio de Janeiro e assim ingressar na Academia Imperial de Belas Artes. Assim como os demais artistas históricos, o Almeida Júnior teve também a oportunidade de estudar na Escola de Belas Artes de Paris, voltando para o Brasil, produzindo suas obras, tendo contato também ainda com Vitor Meireles e possivelmente com Pedro Américo. Veremos agora um pouco das obras de José Ferraz de Almeida Júnior. Então, depois de tudo isso, vale destacar que a arte no Brasil, no período colonial, ou seja, no período do academicismo, ela não é uma arte tão somente decorativa, e sim ela tem uma função de registro histórico. Mesmo sabendo que alguns artistas mergulhavam um pouco na fantasia do romantismo e dos padrões do classicismo, aproxima-se um tanto da realidade por meio de outros registros históricos, como as cartas e outros documentos que inspiraram a criação das imagens. Então, fica aqui meu abraço, espero que tenha ajudado e até o próximo vídeo.